Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu vou parar por aí. Queridos, quero falar um pouco com você sobre o Espírito Santo. É uma doutrina muito importante para a igreja e essencial para os últimos tempos, essencial para uma era em qual nós estamos vivendo, em qual o secularismo tem aumentado, a idolatria, o estilo de vida mundano tem nos envolvido e nos enchido de coisas que não são da parte de Deus. Então hoje eu quero falar de uma doutrina para a nossa geração, para o nosso tempo, a doutrina do Espírito Santo. E olha, eu não quero que você saia daqui confundido ou interpretando errado aquilo que o Espírito é. Querida igreja, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade, então ele é dotado de sentimentos. E eu já falei isso aqui. E nós o entristecemos e o expulsamos da nossa presença por justamente nós estarmos fazendo coisas que o desagrada. Não tem como sair de você águas amargas e água doce. Não faz sentido. Não faz sentido. E para esse momento, eu quero citar com vocês a história da cidade de Éfeso. E para contextualizarmos, porque ali houve um grande avivamento vivido pelo apóstolo Paulo, um mover sobrenatural do Espírito, transformando uma cidade terrível. E ali foi implantado uma igreja do amor. A igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso, e eu já ministrei isso quando eu falei das cartas de Apocalipse no fim do ano passado, ao qual o apóstolo João escreve às igrejas da Ásia. E hoje eu vou falar com você sobre a cidade de Éfeso, uma grande metrópole. Ela era a capital da Ásia. Pensa numa cidade grandiosa, cheia de movimento, entrava e saía pessoas. Havia ali o maior monumento, chamado Templo de Diana. E nesse templo, as pessoas vinham para poder conhecer como era aquele lugar, uma cidade extremamente mística, idólatra, cheia de feitiços. Havia ali muitos feiticeiros. Uma cidade envolvida com a idolatria. As pessoas passavam por ali o tempo todo. Uma grande cidade. E Deus colocou no coração do apóstolo Paulo, em sua terceira viagem missionária, o desejo de ir para essa cidade tão conhecida. E queridos, um homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, envolvido pela missão de ser servo, ele toma a decisão de cumprir a vontade do Todo-Poderoso e vai para Éfeso. E Deus faz daquela cidade um grande mover espiritual. Igreja, esse é o sonho de todo missionário, de todo pastor. O nosso sonho é que nós venhamos implantar igrejas em muitos lugares, conhecidos como os lugares terríveis e tenebrosos. Um avivamento acontece na cidade de Éfeso. E aí as pessoas começam a ouvir o poder do Evangelho por meio da pregação de Paulo. Pessoas foram transformadas pelo mover do Espírito, pelo mover da palavra do Cristo, que saía da boca de um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Uma cidade idólatra recebe o Espírito de Deus, porque um homem teve coragem de obedecer a Deus. De ouvir a voz do Todo-Poderoso dizendo, é para quebrar as cadeias de feitiçaria. É para quebrar as cadeias de idolatria de Éfeso. Vá lá e fale quem eu sou. E o amor do Cristo,
alcança a cidade de Éfeso e a transformação chega ali. A mudança chega ali. As pessoas estão convertendo em massa. Uma grande metrópole começa a ser transformada pelo poder do Evangelho. Ah, querida igreja, o meu desejo é que a Alfenas seja transformada pelo poder do Evangelho. Pelo poder do Evangelho, porque nós estamos aqui. Se o Senhor enviar-nos a outra região, com certeza Ele fará milagres, porque há poder no nome de Cristo Jesus. E aqui eu vejo esta carta escrita. E nesse momento que ele escreve, eu não vou me demorar muito sobre a história de Paulo e suas viagens missionárias. Mas aqui, neste momento que ele está escrevendo a carta de Éfeso, ele já está na prisão, segundo alguns estudiosos. A maioria deles vai falar que ele está na prisão. E queridos, o apóstolo, ele começa a pôr na carta o que tinha no interior dele. Ele começa a escrever para a cidade, para a igreja de Éfeso, o que o coração dele estava fervendo. Ele estava dizendo assim: Éfeso, firme na verdade. Éfeso, firme no ministério do Evangelho. Firme no mistério que há nas Escrituras Sagradas. Firme nos segredos do Espírito Santo. Sejam fortalecidos nisso. Sejam envolvidos nisso. Eu quero te indicar a ler a carta de Paulo a Éfeso. Excelente revelação do Cristo temos lá. O Cristo sendo revelado. O agir do Espírito Santo transformando os corações pela obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele verdadeiramente levou sobre si toda acusação, todo o pecado, todo o engano, toda a mentira. Ele verdadeiramente livrou-nos da idolatria. Aqui eu vejo um convite a levar a igreja de Éfeso ao encontro com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1. Eu vou ler para você 2 versículos, do 13 ao 14. Está escrito assim: a quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. Ao qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ah, queridos, é o penhor. É a joia preciosa que nós carregamos. O Espírito Santo, Ele é o selo, Ele é a marca de uma promessa, de um Deus inigualável, que deu a nós o direito de sermos filhos, o direito de termos acesso no céu e declararmos sobre a terra as revelações que já estão em Cristo Jesus. E por meio delas, nós somos capazes de anunciar o Evangelho a todas as nações e quebrar as cadeias do inferno, porque o Espírito é o selo da promessa. Porque o Espírito é o penhor que nós carregamos, Ele é a joia preciosa que nos pesa o coração. Quando nós falhamos com o Senhor, que nos convence do erro, do engano, da mentira, das tristezas, o Espírito Santo, Ele é Deus. Uma verdade nos é revelada nesse texto: o Espírito Santo, Ele é Deus. Que privilégio! O Espírito Santo decidiu habitar em nós. Meu Deus, o Deus grandioso habita em corações. O Deus eterno, o terceiro da Trindade, conhece você por dentro. Ele habita dentro de você, conhece as suas fragilidades, as suas fraquezas,
conhece as suas dores, os seus medos, os seus receios. Ele te conhece. Ele é o Deus que habita dentro de você. E agora, Paulo está advertindo contra um pecado terrível aqui, a embriaguez. Ela vive em extrema euforia. As pessoas embriagadas são eufóricas. E elas ou choram demais, ou agridem demais, não é? A embriaguez. Ou elas fogem do estado natural, porque se falta algo, eu substituo. Se me faltava força, eu vou substituir por uma agressão. Fica eufórico. Outros sintomas de embriaguez é o fato da pessoa não querer solucionar os seus problemas. Ou seja, ela substitui o problema por um problema terrível chamado pecado, embriaguez. Embriaguez é pecado muito frequente entre o povo de Éfeso. Era muito comum na cidade. Por quê? Para eles estarem cultuando, a embriaguez era importante, porque fazia parte do culto. E o apóstolo está chamando e exortando, dizendo assim, não embriaguem com o vinho, mas eu os exorto a serem cheios do Espírito Santo. E é gloriosa, é um versículo pequeno, mas cheio de vida e de poder, que nos abre ao tamanho da conversa que virou esse culto. Por causa do agir do Espírito, nós somos totalmente transformados, queridos. Totalmente plenos. Se não formos cheios do Espírito Santo, a nossa vida é uma completa bagunça. Uma completa bagunça. É um caos sem fim. Tudo o que você não transforma para a glória de Deus, vira a sua prisão espiritual. Escuta isso. A embriaguez que você carrega aí dentro, se ela não for transformada, você vai viver prisioneiro dela. Escravo dela. O povo de Éfeso era escravo da idolatria. O povo de Éfeso era escravo da feitiçaria. Porque ainda permaneciam embriagados com vinho. Quando o apóstolo Paulo está exortando aqui, ele está dizendo assim, enquanto você não curar a sua raiva, você vai permanecer refletindo raiva. Quando você não curar a sua amargura, você vai refletir e continuar refletindo amargura. E, queridos, Satanás vai ver o reflexo dele em você. Porque a embriaguez do vinho é excesso de humanidade, é excesso de pecado, é excesso de obras da carne. A embriaguez com o vinho fala de muitas coisas. E enquanto você estiver refletindo algo que não seja da parte do Senhor, você precisa ouvir mais uma vez a exortação. Sejam cheios do Espírito Santo. E olha, talvez você fale assim, mas eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sinto a presença dEle. Eu venho nos cultos, eu fico extremamente emocionado. Não, queridos, isso é visitação do Espírito Santo. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Não tem como eu pôr a mão na cabeça de quem for e ficar assim, seja cheio do Espírito Santo, se ele não se entregar à cura divina do Cristo. Não vai acontecer nada, vai ser só mais uma emoção, mais um mover vazio, porque não há transformação. O verdadeiro agir do Espírito está nos transformar do homem. Não vos embriagueis com o vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Meu Deus, embriaguez é diferente de ser cheio, totalmente diferente. Que embriaguez passa. A embriaguez traz euforia passageira. E ela te leva num loop
de ter que voltar no vício e ficar naquilo, porque você depende de prazeres momentâneos. A embriaguez é prazer momentâneo. Mas ser cheio do Espírito é estar completo em Deus. É estar pleno, sem precisar ser cheio de novo, e ser cheio de novo, e ser cheio novamente, porque não há necessidade, porque a obra do Cristo é completa e o agir do Espírito é inteiro. Oh, meu Deus, que glorioso é isso. Um homem dentro da prisão escreve uma carta dizendo: sejam cheios do Espírito Santo. Oh, Jesus, sejam cheios do Espírito Santo. A embriaguez é um pecado que atrai outros pecados, queridos. E como é triste uma pessoa embriagada. E como é ruim de se ver, expelindo de si o seu pior. E eu estou usando isso como um exemplo. Embriaguez tem os seus efeitos. E esses efeitos são alterações comportamentais. Perdão, hoje eu estou com TDAH atacado. Ou seja, comportamento. Vou falar assim. São problemas com comportamento. A primeira coisa que afeta é no comportamento da pessoa. Meu Deus! Ela fica totalmente fora de si. Totalmente fora. Daqui a pouco ela perde o movimento do corpo, porque ela passa a se resbalar em seus próprios passos. E no mesmo instante, ela se torna uma pessoa melancólica, agressiva, comportamentos terríveis. Não é só sobre euforia, mas uma euforia que leva a um comportamento destruidor. O apóstolo Paulo está dando uma orientação poderosa para mim e para você hoje. O Senhor Deus deixou essas sagradas escrituras para dizer: enchei-vos do Espírito Santo. Pessoas embriagadas têm problema de raciocínio, eles não estão raciocinando, e amanhã, se vocês forem conversar com a falta da dependência, eles vão falar: eu não sei o que você está falando, eu não me lembro, porque o raciocínio fica lento, fica ruim, não funciona. Ai, como eu vejo isso na igreja desse tempo. Pessoas embriagadas com vinho. Pessoas embriagadas com vinho. Nem um pouco cheias do Espírito. Esse reflexo é para cobrir uma falta. E eu vou fazer uma pergunta para você: o que tem te faltado, igreja? O que tem te faltado? Quais são as faltas que você fica tão prisioneiro nela? Quais são? Quais são as faltas? A exortação é: se esforce para alcançar o Espírito Santo. Meu Deus. A exortação do apóstolo é: se esforça. Tem que sair dessa embriaguez. Tem que sair disso. Ah, mas não é fácil. Nunca foi. O evangelho não é fácil. A porta é estreita, o caminho é mais ainda. Meu Deus. Quando se fala de evangelho, está dizendo: eu tenho que deixar a minha embriaguez e ser cheio do Espírito, porque eu, sendo cheio do Espírito, eu venço todo e qualquer tipo de fraqueza, de tristeza, de falta, seja o que for. Eu estou cheio do Espírito Santo. Salmos 103, está escrito assim no verso 3. Vou ler para você. E é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Meu Deus. É Cristo que faz isso. E por que a gente fica tentando colocar em nós embriaguez? E quando eu estou falando de embriaguez, eu não estou falando do alcoólatra e nem do dependente químico, eles estão sendo só um exemplo. Eu estou falando de uma ausência de Espírito Santo e excesso de carnalidade. Eu estou falando de um povo que está
não reconhecendo a obra do Cristo. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Oh, aleluia! É Ele que cura as tuas enfermidades. Por isso eu creio nos milagres. Por isso eu creio que cada mover do Espírito, o céu desce. E a manifestação do Espírito traz a realidade daquele que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e trouxe vida e vida em abundância. O Deus que sara está conosco. O Deus que liberta está conosco. O Deus imutável está conosco. O Deus invencível e inabalável habita em seres humanos. Habita em seres humanos. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu quero. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então qual é o caminho, pastora? Eu vou dar algumas orientações. Hoje é um culto ao qual nós vamos sair daqui entendidos da verdade. O que eu preciso fazer para me ser cheio do Espírito Santo? Existe um caminho. Qual é o caminho do secreto? De você sair da sua superficialidade e mergulhar profundamente em encontros poderosos com Deus. Ah, queridos, eu estou falando de você fechar a porta do teu quarto e falar com Deus em secreto. Que Ele certamente te ouvirá. E Ele derramará sobre você o agir dEle, a vontade dEle, a direção dEle. A porta vai ser aberta, o Espírito vai mover, a realidade vai mudar. Eu estou falando de pessoas que saem da superficialidade e se aproxima, e vai mais fundo, e mergulha mais fundo, Aí como assim? Ah, meu Deus, como precisamos ler as Escrituras Sagradas. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, pergunta para eles o que eles fazem. Não, eu leio a Bíblia, eu oro, eu profetizo, eu adoro, eu busco a presença. Todos que são cheios do Espírito Santo entendem sobre ser profundo. Nenhum relacionamento fácil é duradouro, queridos. Se vocês estão achando que um relacionamento com o Espírito Santo é um relacionamento ao qual você vai continuar do mesmo jeito que você está muito errado. O relacionamento com o Espírito Santo exige mudança, exige mergulhos profundos, ao ponto de você perder a audição, ao ponto de você não conseguir mais ouvir nada a não ser as águas do Espírito dentro do teu interior. É você ser tão profundo ao ponto da tua boca não conseguir esboçar nada além daquilo que o Espírito está falando com você. Ao ponto de você não enxergar mais nada, porque quanto mais nós aprofundamos na presença do Espírito, nós não enxergamos adversidade nenhuma, nós não vemos problemas nenhum, porque aqueles que são profundos no Espírito são cheios, transformados, envolvidos em graça abundante. Então você quer ser cheio do Espírito Santo? Aprenda com Ele. Chegue mais perto dEle. Entregue-se mais a Ele. Isso exige esforço. Eu não sei se você já mergulhou, mas é esforço. Exige esforço. Até chegar no ponto, exige esforço. Cansa, traz desgaste. Traz cansaço e muitas das vezes nós ficamos até desfalecidos. Pessoas cheias do Espírito Santo não perdem a consciência, mas elas entendem o quão precioso é deixar a embriaguez. Abandonar a embriaguez. Não vos embriagueis com o vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É o segredo das Escrituras Sagradas para hoje. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você vai ter que tirar as impurezas daí de dentro. Muitas impurezas.
João capítulo 20. E eu vou tocar num assunto novamente. João capítulo 20, verso 23, está escrito assim: aquele a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Queridos, aqui João está falando sobre perdão. E a ausência de perdão fala de um orgulho terrível. Orgulho. A raiz da falta de perdão está no orgulho. E orgulho é quando Satanás olha para você e vê ele espelhado, igualzinho. A falta de perdão é estar envolvido no orgulho. Ah, me ofenderam. Fizeram isso comigo. O orgulho, ele te traz o reflexo de Satanás. Eu estou falando de algo muito sério, que terapeutas e psicólogos trabalham isso o tempo todo. Você precisa perdoar, você precisa perdoar. E no ministério ao qual o Senhor me enviou, eu preciso dizer para você, se você não perdoar, você não será perdoado. Porque o perdão lhe foi dado gratuitamente. Ah, ele não me acusou. Mas quando ele fala de orgulho, ele diz: atire a primeira pedra, você. Atire a primeira pedra, você que não tem pecado nenhum. Quem é você para não perdoar o outro? Quem somos nós para carregarmos tamanha raiz de amargura diante daquele que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e disse: está consumado, o perdão alcança a todos. O perdão alcança a todos. A falta de perdão é excesso de senso de justiça. Agora nós nos tornamos juízes. É excesso de justiça própria. Ah, mas o que fizeram comigo, eu vou deixar isso para lá. Orgulhoso, não quer resolver. Ah, mas o que fizeram comigo, eu vou fazer da seguinte maneira. Vou usar da mesma maldade que fizeram, até pior. Vou acabar com a vida do fulano. Orgulhoso. Carrega ódio, rancor, ressentimento. E isso é estar embriagado com carnalidade. Carnalidade, isso é pecado. Falta de perdão é pecado. Orgulho é pecado. A maior raiz que afeta a igreja e dá um nó nela é a falta de perdão. Ficamos envolvidos num senso de justiça terrível. Queremos controlar a vida dos outros. Queremos controlar a vida dos outros. Pessoas que não perdoam são pessoas controladoras. Porque usam do erro do outro para acusá-lo e apontá-lo e dizer: eu faço justiça em meu próprio nome. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Perdão é dizer: sai daqui, sujeira. Perdão é dizer assim: olha, fulano, eu não quero você aqui comigo mais não. Sai daqui. Não precisa conviver, mas tira essa pessoa de cima de você. Tira essa pessoa da sua vida. Para de carregar o outro aí dentro. Sabe por quê? Aonde tem amargura, o Espírito Santo não enche. Aonde tem ressentimento, o Espírito Santo não enche. Ah, mas o meu temperamento tem problema com orgulho. Então é pecado. Chega para o teu temperamento e fala: eu estou confessando diante do Senhor, eu não quero carregar o fulano de tal mais. Eu não carrego o fulano de tal. E às vezes é necessário chegar para o fulano de tal e falar: fulano, eu não quero carregar mais você não, estou cansado.
Estou cansado. Estou cansado disso. Alguém tem que sair do teu coração, querido. E eu espero que não seja o Espírito Santo. E eu desejo que não seja o Espírito Santo. Alguém tem que sair do teu coração. Ah, mas você não sabe o que ele me fez. Alguém tem que sair do teu coração. Alguém tem que sair do teu coração. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, alguém tem que sair do seu coração. Para você ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis. E agora eu vou mudar. Não vos embriagueis com a amargura. Não vos embriagueis com o ressentimento. Não vos embriagueis com a raiva. Não vos embriagueis com a mágoa. Comece a colocar para fora tudo isso. Esses sentimentos são reflexo de pessoas embriagadas de dor. Embriagadas de vinho. O Espírito Santo tem um símbolo, e o símbolo dele também é o vinho, sabia? Então, quando te faltar alegria, enchei-vos do Espírito Santo, e não vos embriagueis com um vinho que traz contenda. O apóstolo Paulo está dizendo assim, eu sei o teu problema, o teu problema é falta de alegria, e se é falta de alegria, falta perdoar. Se é falta de alegria, falta ter relacionamento profundo com o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Eu sei qual é o teu problema. É falta de vinho novo. É falta de essência do céu. É falta de reflexo do Cristo. É falta de sangue derramado. Entende, igreja? Entende isso? O perdão é você ser livre. É você ser livre. O outro nem sabe que você carrega isso. O perdão é você ser livre. Efésios capítulo 5, para mim finalizar essa ministração de hoje, ao qual nós lemos no início, Efésios capítulo 5, verso 19. Vou ler o 18 também. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Que lindo! Com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia! Aleluia! O povo de Deus tem motivos para se alegrar. O povo de Deus tem motivos para cantar com alegria inúmeras e inúmeras vezes. O povo de Deus tem motivos para ser alegre. Muitos motivos, mas tem que ter dentro dele paixão interior. Eu quero chamar o Vivos por Ti para nós finalizarmos o nosso culto. Nosso interior deve ser totalmente grato, igreja. Quer ser cheio do Espírito Santo? Aprofunde-se no encontro com Ele. Perdoe uns aos outros e seja extremamente grato. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Sempre lembre com muita alegria da misericórdia do Senhor ao te salvar. Da misericórdia do Senhor que não olhou os teus pecados. Da misericórdia do Senhor que não apontou você, mas pelo contrário, tomou a decisão de enviar o seu único filho para se tornar o primogênito de muitos. Você é filho de Deus, seja grato por isso. Quer ser cheio do Espírito Santo? Seja grato pela fidelidade e pelo amor de Deus. Nós precisamos dar graças a Deus em tudo. Graças a Deus em tudo. Ah, mas tem me faltado isso. Enchei-vos do Espírito Santo.
mas eu estou assim, enchei-vos do Espírito Santo. Te agradeço, Deus, porque eu tenho o privilégio de carregar em mim a preciosidade chamada Espírito Santo. Te louvo, Senhor, porque eu carrego no meu interior um penhor. Te louvo, Senhor, porque eu carrego em mim a luz eterna. E eu carrego em mim o Deus invisível, mas real. Um Deus que me tirou das trevas para a sua divina luz. E eu não quero voltar mais para as embriaguezas do passado. Eu não quero ficar preso numa dor. Não me falta nada. Não tem me faltado nada. A tua presença me basta. Quer ser cheio do Espírito Santo? Rompe com o natural, querido. Para de olhar para o lado. Rompe com o natural. Rompe com aquilo que aos teus olhos é visível. Quer ser cheio do Espírito Santo? Perdoe, mesmo ainda não sentindo vontade, porque perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Quantas vezes, pastora? 70 vezes 7. Ai, mas 70 vezes 7 é muito. Mas então, se deu muito, continue perdoando até que você entenda o valor do perdão. Perdoar é um exercício. Amar é um exercício. Ninguém sente vontade de amar a Deus. Se for para olhar a nossa embriaguez, meu Deus, nós tomamos a decisão de sermos cheios do Espírito Santo. Isso é esforço. Eu vou batendo, batendo até a porta ser aberta. Eu vou buscando, buscando, até que se rompa em mim o mover sobrenatural do céu. Eu vou insistindo, insistindo, até a minha boca começar a orar línguas espirituais. Eu sou cheio do Espírito Santo até que eu me torne a imagem e semelhança do Cristo. Eu sou cheio do Espírito Santo quando eu renuncio a minha falha, o meu pecado. Quando eu deixo de lado o meu eu. Quando eu decido perdoar. Ah, queridos, você não tem nada para oferecer para Ele. Mas Ele decidiu te amar. E que amor é esse? Quem é você, marido, para repudiar a sua esposa? Quem é você, mulher, para virar as costas para o teu marido diante do perdão do Cristo? Quem é você, pai e mãe, para irar os seus filhos? Quem é você, filho, para desobedecer os seus pais? Isso tudo é embriaguez. Isso tudo é embriaguez. Não vos embriagueis com o vinho, mas sede cheios do Espírito. Seja cheio do Espírito, querido.